Nu é o deus e criador dos simbiontes, e depois da sua aparição em Venom 3, será que ele vai ser um dos próximos grandes vilões do CM? E será que essa foi mesmo a última rodada do Venom? Não vai ter mais filme depois disso ou eles ainda vão continuar com a história? Seguinte, eu assisti Venom 3 e o filme pode ter revelado as respostas para todas essas perguntas, então se você quiser se manter por dentro de tudo o que aconteceu no filme Venom 3, a última rodada, já fica nesse vídeo porque eu vou te passar uma análise completa, primeiro sem spoilers e depois com spoilers, e no final desse vídeo você vai entender quem é aquele Nu e se ele vai ou não ser um grande vilão no futuro do CM. Já indo direto pro tema central do filme, pra ninguém ficar por fora do que eu vou explicar, basicamente, e sem muitos spoilers, o filme girou em torno do Nu, que é o deus dos simbiontes, tentando se libertar. Para aqueles que não conhecem bem o personagem, o Nu é um ser mais antigo que o próprio universo, ou ao menos mais antigo que a versão atual, por assim dizer, do universo Marvel, porque ele tem fases. E lá no começo do universo, quando os Celestiais chegaram trazendo a luz, aquilo incomodou o Nu, basicamente porque acordou ele do sono. Então, sendo o deus do vazio, ele se aproveitou de uma substância conhecida como o Abismo Vivo, enfrentou esses Celestiais e futuramente ele viria a usar essa mesma substância para formar os simbiontes, que serviram como soldados para ele, basicamente. Mas em um determinado momento, muitos e muitos anos atrás, os simbiontes se revoltaram contra o Nu e quando tiveram uma oportunidade, todos se juntaram para prender ele em uma prisão gigante, como se fosse um planeta, chamado Clintar. Isso daqui foi só uma introdução do personagem mesmo. Basicamente, o roteiro do filme gira em torno do Nu tentando se libertar, porque o Venom tem um material chamado Codex que o Nu precisa para poder se soltar. E para isso ele envia caçadores de simbiontes, seres chamados de xenófagos, para tentar conseguir o Codex com Venom. Até aqui tudo que eu te passei é basicamente uma sinopse do filme, um contexto geral, não vai atrapalhar a experiência de ninguém. Só que se eu for mais a fundo, vai começar a entrar em spoilers, então depois eu comento mais sobre a história. Primeiro, vamos falar de alguns problemas desse filme. Eu vi que tem muita gente se incomodando com algumas coisas e realmente tem alguns pontos que me incomodaram muito enquanto eu assistia. Eu acho que o que mais me incomodou, e eu vi algumas pessoas reclamando, é da comédia. Não entenda errado, o filme é engraçado, principalmente se você não tá indo com a cabeça de procurar coisas pra reclamar. Só que sem entrar em muitos detalhes, tem alguns momentos em que a comédia praticamente atrapalha o andamento do filme, no sentido de que fazer aquilo não faz o menor sentido pra história do filme, ou seja, os personagens fizeram só pra ter uma cena cômica, que nem sequer faria sentido e só serve pra justificar coisas que vão acontecer mais pra frente, ou seja, é bem forçado. Outro problema do filme que atrapalhou, mas eu não diria que foi tanto assim, é que ele não tem um vilão carismático ou marcante. Isso basicamente porque, tecnicamente falando, o vilão do filme é o próprio Nu. Só que o Nu tá preso, ele tá só tentando se soltar, e para isso ele manda xenófagas, como eu já expliquei. Isso significa que o que a gente vê no filme é basicamente o Venom lidando com um ser que é quase como um cão de caça, não tem personalidade, não tem vontade, não tem nada, só é um caçador mesmo, que deixa um ar bem vago e, convenhamos, um pouco chato, já que a gente gosta de ver personagens carismáticos, obviamente, porque isso prende no filme. Então eu realmente acho que o vilão não ter esse carisma, ou no caso nem sequer ter personalidade, é algo que me incomodou. Apesar disso, diferente de outras pessoas, eu não diria que o filme foi a pior coisa de todas. Na verdade, eu gostei do filme, achei ele um pouco melhor do que os outros dois. Não é o melhor filme que você vai ver na sua vida e não é um filme muito elaborado, mas ele cumpre bem com a proposta dele. Além disso, a gente tem muitas cenas legais, não só várias cenas de combate, principalmente na etapa final do filme. Quem for assistir ou então já assistiu, vai ver muita luta na etapa final do filme, realmente muita porrada, mas não foi só isso. A gente teve algumas cenas de comédia que foram boas, apesar de algumas forçadas, como eu falei, e a gente teve um desenvolvimento bacana dos personagens. O filme destaca desde o começo que o Ed tá muito deprê, ele tá muito triste com a situação da vida dele, em alguns momentos ele reclama de coisas que aconteceram desde que ele encontrou com Venom, e a gente até vê os dois conversando sobre como ter uma vida simples seria muito mais feliz pra eles. Então tem um desenvolvimento de personagem bacana quando a gente fala dos dois protagonistas. Isso aí eu achei muito interessante, honestamente, em determinados momentos até bem emocionante. Esse filme só precisava ser mais podado, por assim dizer, lapidado. A ideia geral dele é muito boa, a execução não tanto. É um filme que tá recebendo muitas críticas negativas, apesar de eu achar que algumas dessas são exageradas, sim, eu concordo que tinha bastante coisa pra melhorar nesse filme. Mas claro, pro público médio que não tá muito interessado em ver a coisa mais complexa da sua vida, o que importa é o filme ser divertido. E pessoalmente, ele é. Então se você simplesmente curtiu ver os outros filmes do Venom, você vai gostar de ver esse. Mas beleza, bora se aprofundar um pouco mais agora e falar da história em si. Então sim, agora vão ter spoilers. Então se você não quer receber spoilers, eu recomendo que você saia desse vídeo agora. Mas se você gostou do vídeo até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder mais análises como essa no futuro. Se tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Dito isso, bora
bora falar diretamente da história do filme. É interessante destacar que o filme inteiro se passa no embalo de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Quando o Ed volta pro universo dele, logo em seguida as coisas já começam a acontecer, então aconteceu tudo naquele período de tempo mesmo. A gente vê as xenófagas caçando o Venom e o Ed ao mesmo tempo que militares do Projeto Império fazem a mesma coisa. Eles trabalhavam em um lugar chamado Área 55, que basicamente tinha foco em estudar os simbiontes. E eles são muito importantes pro desenvolvimento do filme, não só porque alguns deles ajudaram bastante, principalmente no final, mas também porque um dos personagens que fazia parte desse projeto, que era a Doutora Penny, acabou ficando com um simbionte lá no final do filme, inclusive um simbionte com habilidades elétricas. E de forma geral, eu diria que uns 70% do filme se resume à trajetória do Venom e do Ed tentando ir pra Nova York, porque eles são foragidos agora. E eles queriam ir pra Nova York porque eles acreditavam que lá eles conseguiriam limpar a barra deles. Eles tinham que fazer isso enquanto fugiam da xenófaga, e para isso eles não podiam se transformar por completo. O Venom não podia ficar com o corpo inteiro, porque se fizesse isso, o Codex ficaria exposto. E a xenófaga tem um tipo de radar que conseguiria encontrar ele automaticamente. Essa foi a justificativa do filme para as coisas serem difíceis, porque como não poderia se transformar por completo, não iriam tão rápido, não poderiam lidar tão bem com vários problemas e coisas assim. O Codex, inclusive, foi criado no primeiro filme, isso porque ele era gerado a partir do momento em que um simbionte revive uma pessoa que morreu. É mostrado pra gente que isso aconteceu no primeiro filme. Um plot muito interessante que é desenvolvido é justamente de que, se um dos dois morresse, o Codex iria desaparecer. Mas eles não querem isso, isso não é uma opção pra eles. Se eles simplesmente se separassem, nunca mais se juntassem no Venom por completo, por assim dizer, o Codex também nunca mais ia aparecer, mas isso também não era uma opção, justamente por conta da amizade dos dois. Eles não queriam se abandonar e nem deixar o outro morrer, então eles tinham que sobreviver a essas xenófagas, só que era algo bem complicado, tanto que no final do filme Venom teve que se sacrificar, basicamente porque as xenófagas não iriam parar de vir e elas eram extremamente poderosas, e o risco do Nu ser libertado era grande demais pra apostar, apesar de que, como eu falei, algumas cenas do filme foram muito forçadas e muito bestas, só pra fazer piada mesmo e encaixar no contexto, e aí nem chega a fazer sentido. Pra ser mais específico, como eu falei, o Venom não podia ficar no seu corpo completo, mas mesmo assim, quando eles encontram a Senhora Shen em um cassino, o Venom, que tinha passado o filme inteiro falando sobre o quanto que o Nu era perigoso e como eles não podiam se transformar por completo pro Codex não ficar exposto, porque senão a xenófaga ia aparecer, ia pegar eles, o Nu ia se soltar, ia ser o fim de tudo, fica no seu corpo completo pra dançar com a Senhora Shen, numa cena que só serviu pra fazer piada mesmo, mas nem sequer faz sentido. Pra ter uma noção, no começo do filme, o Venom se destransforma e deixa o Ed cair de um avião, apenas pra não ficar na forma completa pro Codex não ficar exposto. Mas lá pra frente do filme, ele entra na forma completa pra dançar. Isso não faz o menor sentido e pessoalmente é um pouco ridículo até. Mas um detalhe interessante é que o filme usa o Venom e os simbiontes que estavam no Projeto Império pra explicar mais sobre o Nu. O filme fez muita questão de mostrar como ele é uma grande ameaça e pode se tornar um grande problema no futuro. Como eu já falei, basicamente no final do filme, o Venom se sacrifica porque sem mais ele, também não tem mais Codex e dessa forma o Nu não teria como se soltar. O sacrifício dele acabou fazendo com que o Nu não mandasse mais xenófagas, então teoricamente o problema é resolvido, mas claro, com a morte dele, né, supostamente. E aqui que a gente entra em duas questões. Primeira, o Nu vai voltar? Ele vai ser um grande vilão? Ele vai mesmo conseguir se libertar? E segunda, será que o Venom morreu mesmo? Falando primeiro sobre o Nu, pra mim pelo menos tá muito claro que estão querendo tratar ele como sendo um novo Thanos. A pergunta é, ele vai pro CM? De começo tá com cara de que eles querem usar o Nu como sendo o Thanos da Sony, só que convenhamos, pegar a galera dos filmes da Sony e colocar eles pra lidar com o Nu seria completamente sem sentido e até mesmo tosco. Imagina só a Madame Teia tendo que enfrentar o Nu. Seria simplesmente ridículo e nem faria sentido. Agora, colocar ele no CM, onde a gente tem personagens mais poderosos, seria um pouco mais coerente. Mas como fazer isso exatamente? Bom, a gente sabe que o Venom deixou um pedaço dele mesmo lá no bar do universo principal da Marvel, o 616 dos filmes. Isso combinado com os portais que a gente viu o Nu usando seria facilmente uma desculpa pro Nu ir pra lá. Convenhamos, nada impede que a galera por trás desses filmes simplesmente faça um acordo onde eles vão fazer um filme juntando os personagens dos dois. Isso já acontece bastante, então nada impediria acontecer numa escala grande. E isso também justificaria como o Venom pode acabar voltando, porque se a gente for parar pra pensar, tem um pedaço dele lá no universo 616 e também tem um pedaço dele que ele deixou no bar lá do universo Sony mesmo, e a gente não viu esse pedaço dele tendo um fim. Inclusive na última cena pós-crédito a gente vê o bartender saindo lá da área 51, uma barata, e a gente vê o Fra.
frasco. Ou seja, se a barata e o bartender sobreviveram, o Venom pode ter sobrevivido. Então você pode ter certeza que o Venom ainda vai voltar, ainda mais considerando que agora que eles vão começar a desenvolver o plot do Nu, eles não vão descartar o Venom exatamente agora. E eu, pelo menos, acho bem provável que role um crossover, por assim dizer, mandando essa galera pro universo 616 e tem uma briga em grande escala por lá. E honestamente, isso seria épico de se ver, ainda mais se nesse meio eles fingissem que a Madame Teia e o Morbius não existem, porque eles iam atrapalhar tudo. Mas essa é só a minha opinião, me diz aí se você acha que isso vai acontecer. Se você já assistiu o filme, fala pra mim se você gostou dele, quais que são suas críticas. Como eu falei, achei bom no sentido de que é um filme que eu aproveitei e assisti, porém, daria pra melhorar muita coisa lá. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pra apoiar o canal, se inscreve pra não perder mais análises como essa no futuro. Se tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo.